Aleluia! Paz do Senhor, mulher de Deus, mulher do secreto, mulher que ora, mulher que tem como prioridade a busca, né, pelo Senhor. Aqui é Missionária Tami, mais um podcast Mulheres do Secreto para edificar e abençoar a sua fé. Desde já, curte, comenta e compartilha agora com todas as suas amigas, porque Deus tem uma palavra para você. Vem com a gente. E hoje, gente, a gente está aqui com uma convidada muito especial, que é a missionária Anne. Eu tive o prazer de conhecer a Anne, né, em uma dessas missões que a gente faz, ministrando a palavra. E foi algo tão de Deus, tão especial. E o Senhor nos conectou. Jamais imaginaria que ela estaria aqui na mesa conosco. Mas de um tempo para cá, né, o Senhor vem nos conectando com mulheres que estão vivendo ou que já viveram processos e propósitos, né, que a gente também viveu. Então eu quero dar as boas-vindas para ela e vocês vão conhecer um pouquinho mais dessa preciosa, né, e de tudo aquilo que Deus tem depositado sobre a vida dela. Então vale muito a pena você ficar conosco até o fim, porque se você parou nesse vídeo, certamente o Senhor tem uma palavra de destino para a tua vida. Missionária, seja bem-vinda. Obrigado pelo seu Obrigada. sim. Amém. Eu que agradeço, né? Fazer parte desse projeto lindo do Senhor, né? E eu creio que o Senhor vai fazer grandes coisas aqui, né? Vai falar conosco profundamente. Em nome de Se Jesus. ele deseja abrir um livro que está fechado, é porque a história, né, tem que ser compartilhada. Louvado seja Isso é Deus. forte. É tremendo, né? Então, gente, hoje nosso tema é bem sugestivo, né? Uma mulher tão improvável quanto você. Então, eu tenho certeza que tem muitas mulheres improváveis nos assistindo, assim como nós estamos aqui, também somos Sim, improváveis, mas sim. escolhidas pelo Senhor. E isso é muito interessante, é muito lindo de se dizer, porque geralmente Deus escolhe os improváveis, É, né? Aqueles que às vezes a gente olha e diz assim, esse daqui não, é. essa daqui não, né? Então eu quero que você comece falando a sua história, né? Quem foi a missionária Anne na adolescência, na infância? Qual foi o primeiro processo difícil que você enfrentou na sua vida? E aí a gente vai chegar na parte da sua aceitação, né, em Cristo, que você aceitou Jesus, e vamos entender um pouquinho mais do seu testemunho, aquilo que Deus quer ministrar ao nosso coração. Amém. É, eu não nasci missionária, né? Que às vezes quando a gente conhece assim, a gente imagina, já nasceu um lar cristão, já nasceu missionária. Não, né? Eu nasci em meio a uma família que não conhecia o Senhor, né? Então hoje eu sou missionária Anne, hoje eu sou casada, sou esposa, né? Sou mãe, hoje eu tenho um filho, 18 anos, né? Não parece, mas também passei a fase, né? De cuidar desse menino, adolescência, e hoje já está um homem feito. Então, assim, Deus escolhe realmente aqueles que ninguém, né, dá crédito. Ninguém vê um potencial, ninguém vê algo de bom, ninguém vê que vai surgir, né? Vai aparecer. E foi assim na minha história, né? Desde jovem, assim, eu tive o privilégio de ser levada para as igrejas pela vizinhança, né? As vizinhas chegavam lá em casa, pediam, deixa eu levar ela para a igreja. Aí eu ia. E desde pequena eu já admirava servir ao Senhor. Eu achava lindo, né? Servir, eu via as famílias passando para ir para a igreja com a Bíblia, tudo arrumadinho, bem elegante. E eu, criança, já admirava, olhava e falava, ai, que lindo, um dia eu vou ser assim. Eu dizia, né, no coração, um dia eu vou ser assim. Só que em meio à caminhada, vai acontecendo uns processos que vai distanciando. Família, gente, família é quem está dentro do mesmo lar que você, né? Às vezes a gente confunde família com parente. Parente está mais distante, família está dentro do lar. E dentro do meu lar, ninguém servia a Deus. Nem meu pai, nem minha mãe, minha irmã é mais nova do que eu, ninguém servia. Então não tinha aquele conhecimento, né? Mas eu desejava no coração. Acho que Deus já tinha tanto propósito que desde pequena já botou o desejo, eu desejava. Só que como eu cresci fora disso,
eu comecei a me envolver também com coisas mundanas, né? Eu gostava de sair para festa, para beber, começava a beber, passear, fazer tudo que uma pessoa mundana faz. E nisso, o chamado ainda não tinha chegado, né? Só que, quando a gente passa por esse processo, também a gente enfrenta os processos dolorosos da vida. E um desses processos foi a minha gestação, né? Que eu jovem, engravidei com 14 anos, né? Nossa. Muito nova. E ali eu comecei a passar um processo de sofrimento, né? Que aqui a gente destaca que a gestação, quando é sem projeto, quando é sem estar na direção de Deus, né? Não é que a gestação seja ruim, porque o filho é uma bênção, né? Herança do Senhor. Tudo aquilo que Deus nos dá é bênção para a nossa vida. Então ali eu entendi. Quando eu recebi o meu filho foi aquele susto, né? Eu não sabia, imatura, não sabia que estava gestante. E ali eu já estava gerando, sem saber, um relacionamento muito novo, muito cedo, que eu poderia ter priorizado meus estudos, poderia ter priorizado a minha vida, estabilidade, mas ali eu me rendi, né? Até por amizades, influência de amizades também do meu tempo me influenciava. Ah, tem que namorar, pode ficar dentro de casa, tem que sair. E ali eu ia me envolvendo com aquilo. Conheci o pai do meu filho, muito nova, e na minha cabeça tinha que acontecer tudo muito rápido. Só que não contava com a gestação. E a gestação veio. E quando veio, me surpreendeu. E aí agora? Agora eu já estava grávida, né? E isso é tão interessante que você falou sobre a questão de você viver cada momento na estação certa. A gestação Porque uma certa. gestação é uma benção, mas se ela vier antes do tempo, ela se torna ali algo que realmente o Senhor queria te fazer mãe, sim, mas com uma pessoa, né, estruturada, vivendo cada fase na sua fase. Uma adolescente de 14 anos, ela ainda não tem uma estrutura, né, totalmente pronta, psicologicamente pronta para gerar um outro ser. Então, isso foi realmente, eu acredito, bem difícil para você lidar e precisou amadurecer bem rápido, Bem né? rápido. Como foi esse transicionamento dessa fase de praticamente uma criança, né? Uma adolescente. E a gente até quer ressaltar isso aqui para os jovens, né, que nos assistem, de você respeitar cada fase. Cada fase. Isso é tão interessante, né, Anne, que se nós não estivermos orientadas a viver cada fase no seu tempo, acontece um aceleramento, e esse aceleramento não vem da parte de Deus, é geralmente uma imposição do mundo. Todo mundo está saindo, sai também. Todo mundo está namorando, namora também. Todo mundo está fazendo, faz também. Quando você não tem um alicerce, quando você não tem uma base, você acaba indo com a massa. Exatamente. Exatamente. Foi isso que aconteceu comigo. Se eu tivesse uma estrutura, hoje não, hoje bem madura, totalmente madura. Se alguém me direcionar para algo, eu consulto, né, o Senhor. Senhor, e faço no tempo do Senhor, né? E naquele tempo não, era tudo muito acelerado. E o que acontece? A gestação, como você disse também, ela me impossibilitou de tantas coisas. Tive que deixar o estudo, porque eu estudava pela tarde, sentia dores, cansaço, a barriga crescendo, você mesmo tá aí carregando o dom, É. sabe como é, né? Puxado, e eu novinha, aí o sol quente, calor, tudo aquilo, eu deixei o estudo. Primeira coisa que foi impossibilitado foi o estudo. Segunda coisa, fiquei muito caseira. Quem saía muito, agora não sai mais. Fiquei muito caseira. As amizades que saíam comigo quando eu não estava grávida também não quiseram mais sair porque estava grávida. E aí foi começando um processo doloroso, né? Porque eu deixei de fazer muitas coisas para sustentar minha gestação. E ali eu percebo que até na gestação o inimigo também tentou trabalhar, né, na minha mente. Porque quando eu descobri, alguém, né, da família sugeriu: tá muito nova essa gestação, tá muito cedo. Bebe um chazinho de alguma coisa,
Meu Deus. Bebe um chazinho para ver se não resolve. E eu sentia no meu coração, não, eu vou gerar. E abre uma pauta, né, para esse tempo que nós estamos vivendo hoje, né? Há um clamor do mundo em que diz assim, da sociedade, né? Você não é obrigada a gerar. A gerar. E se você gerar, você pode não querer dar seguimento a essa gestação. Eu falo muito sobre isso lá nas minhas redes sociais, porque é algo que me incomoda muito. Porque toda vez que vai nascer um libertador, alguém que da parte de Deus tem um projeto grande, um propósito grande, o diabo fala: matem ele, né? Uma figura de diabo que é o faraó, matem as crianças, quando Moisés nasceu um libertador. Uma figura de governo, né? Exatamente. Que chega ali quando Jesus nasce e desmata as crianças também. Então, assim, a gente percebe que há um projeto satânico para normalizar o aborto, para normalizar o eu não vou me responsabilizar por isso que eu fiz. E graças a Deus que você teve esse discernimento ainda tão nova de dizer não, eu vou arcar com isso, eu vou sustentar até o fim o que Deus colocou nas minhas mãos, porque cada filho é um projeto, é um propósito do céu. E louvado seja Deus por essa atitude tão madura de praticamente uma criança, né? Apesar de ser jovem, foi uma atitude assim que no momento eu podia pensar, né? Rapaz, eu vou ter que abrir mão de tantas coisas. Mas ali eu senti no coração, eu já senti o bebê, sabe quando a gente sente o bebê? Eu digo, o bebê é meu. E é uma fase tão linda, né? O bebê é meu, é meu, não vai sair, vou gerar, ele é meu. E aí, tão interessante também que na minha família, né? Sou eu, meu pai, minha mãe e minha irmã. E Deus me deu justamente um menino, né? Que é meu Bruno, é meu filho, Aleluias. É meu amigo, é meu parceiro. Agora mesmo, antes de sair pra cá, ele falou: mãe, Deus te abençoe. Já deu tudo certo. Eu disse: amém. Ai, que lindo. É meu parceirão, meu amigão. Que bom. Eu recebi ele, foi um presente do céu. Um presente do céu, é um presente do céu. É uma bênção na minha vida, é um menino abençoado, não me dá trabalho nenhum. Mas tem o projeto, né? E nessa fase aí, você conheceu o Senhor Jesus? Nessa fase não, ainda não. Ainda não tinha. Aí eu conheci os sofrimentos. Senhor Jesus veio depois. Eu desejava que fosse antes, né? Mas quando a gente está envolvida, né, no sofrimento, nessas coisas, a gente só pensa em sobressair. E eu pensava em sobressair de tantas outras formas, mas não procurar o refúgio no lugar certo, né? Procurava de outras maneiras. E aí aconteceu que o relacionamento ficou turbado, o pai dele, por ser muito novo também, ser jovem. Ele também gostava de sair muito. E aí passei por processo de traição, né? Ele me traiu, sofri, porque eu ficava muito com o menino em casa, não deu certo. E aí foi seguindo. Chegou ao ponto de quando o meu filho tinha 3 a 4 anos, a gente não deu certo. Eu cansei daquilo. Só que antes de cansar daquilo, eu passei um sofrimento com ele tão grande, uma traição tão grande, tão profunda, que criou uma ferida tão grande no meu coração, na minha alma, que eu cheguei a tentar suicídio. Porque eu ouvia tantas palavras negativas e eu passei por aquela dor tão intensa que na minha cabeça, se eu morresse, ia passar a dor. Nossa, Anne, isso é terrível. Porque nós estamos vivendo uma sociedade que ela quer sanar a dor do sofrimento e geralmente assim no suicídio, né? Esses dias eu estava analisando a história de um menino, né? Que há pouco tempo se suicidou aqui na nossa cidade, Feira de Santana. E assim, uma família legal, uma estrutura legal, um colégio legal. E eu dizia, Deus, por quê? O que faltou para ele, sabe? Porque as pessoas dão sinais. Mas por que a gente às vezes não percebe esses sinais? Por causa do ativismo, por causa da nossa correria, por causa de que às vezes a gente está olhando muito para si, esquece de olhar para o outro. O que está acontecendo com a nossa sociedade, né? Porque tudo hoje é motivo de a pessoa querer tirar a sua própria vida. Isso é algo que precisa ser tratado. Eu não vejo como assim, é besteira, deixa lá, se quisesse morrer já tinha morrido. Não. Isso é
um sinal de alguém que precisa de De tratamento. tratamento, de ajuda. Você teve esse suporte nesse tempo de processos, um atrás do outro, que foram muitos. A gente vai entender, você, mulher de Deus, você vai entender muito aquilo que a Anne viveu e como é que isso pode ser, assim, um aprendizado para as nossas vidas, né? De como não fazer, de como ajustar as coisas e de como Deus transformou a tua vida, né? A gente vai chegar Vai lá. chegar lá. Mas, assim, quando você tentou suicídio, você se via sozinha? Quais eram os seus pensamentos, né? O que que vinha na sua cabeça? Na minha cabeça só vinha isso, que a dor estava intensa e que eu tinha que desaparecer dali, morrer mesmo, porque a dor ia passar. E ali vinha estratégias, várias estratégias. Como é que se faz isso? Como é que eu vou fazer? E ali o próprio inimigo coloca na sua cabeça estratégias de como você fazer. Ou seja, com a corda, ou seja, com medicamento. Ele vai criar algo que esteja perto de você. Para não dar tempo nem de chegar alguém e lhe socorrer. E o que foi que aconteceu comigo? Minha tentativa de suicídio foi, eu estava só em casa, os pais tinham viajado, minha mãe tinha viajado, e meu filho estava com o pai. Então eu fiquei sozinha na casa. E ali me veio, o que é que eu vou fazer para tentar? Aí a tentativa, as armas que tinha dentro de casa foi o que eu usei. E o que foi que eu usei? Eu usei todos os medicamentos que eu tinha em casa. Todos. Eu peguei todos, peguei a caixa de medicamento, botei em cima da mesa, derramei todos os remédios dentro de um copo só, líquido, comprimido, fiz uma mistura e ali eu bebi. Bebi e decidi, daqui eu vou beber e vou morrer. Só que Deus, ele sempre chega na vida da improvável. É Aleluia. lindo isso. Deus tem um plano. Deus chega na vida da improvável. Aleluia, Eu dentro de Jesus. casa, o Louvado seja rosto teu nome. deformou, fiquei deformada, fiquei Por conta desses dopada remédios. por conta da medicação. Literalmente jogada em cima da cama. Só esperando o momento, né? A gente pensa que o projeto vai dar certo. E muitas vezes dá certo, porque não dá tempo de alguém chegar, né? Eu louvo a Deus que no meu tempo chegou. Quando eu Aleluia. tava lá, chegou minha tia e o esposo, abriu a porta, me procurando e eu tava lá dopada. Me pegaram, levaram para o hospital e lá eu fui medicada, fui tratada e o senhor usou os lábios da própria médica para falar comigo. Meu Deus. É O que forte. foi que ela disse? Ela disse, ela me tratou primeiro, né? Me tratou, botou no soro toda a medicação para reverter o estrago que estava fazendo. Fiquei com o rosto muito inchado, muito deformado. E ela disse para mim, não faça isso com a sua vida. Aleluia. Por que lhe levou a fazer isso? Não faça. Não faça mais. Aí ela disse, você tem um filho, né? Seu filho tá pequeno. Aí, ó, meu filho, né? Seu filho tá pequeno. Então, Deus tem um projeto para você. Deus tem coisas melhores para você. Meu Deus. Lembre-se de Deus. Você tem Deus na vida. Você é jovem, você é bonita. E não faça nunca mais isso. Eu lhe tratei. Você vai sair daqui tratada. E você vai viver o que Deus tem para você. Aleluia. Ninguém, ó, como Deus usa, ninguém pode impedir o que Deus tem para você. E nenhuma dor é merecedora de você fazer isso. Meu Deus. Tremendo. Que tremendo! Nenhuma dor é merecedora, nenhuma decepção é merecedora de você fazer isso. Meu Deus. Tem um Deus que cuida. Aí eu fiquei impactada, né? Não sabia nem dizer amém, nem glória a Deus. Eu só meditei no ato. Aí disse, jamais eu farei isso novamente. E aí, seguiu. Deus me deu esse grande livramento, né? A família toda ficou sabendo. A gente fica com aquela vergonha depois. Meu Deus, eu queria se matar, né? Mas o Senhor restaurou. Aí passou um tempo, eu conheci meu esposo, né? A gente começou a namorar. E aí eu comecei a visitar a igreja. Comecei a sentir vontade de visitar. Só que eu não ia, tão. Interessante é que eu não ia visitar. Por quê? Nenhum desses períodos de sofrimento eu visitei a casa do Senhor. E lá eu senti a graça. Levantei a mão, me rendi aos pés do Senhor.
E no meu íntimo eu ia servir. Só que por conta de uma palavra. Por isso que a gente tem que ter cuidado com o que ouve e com o que leva para o coração, né? Ao nosso redor. Por conta de uma palavra dita no momento oportuno em que eu permiti entrar, eu me afastei, né? Eu fui, pensei que era o momento, estava tão empolgada para servir, para receber aquela cura de todas as dores, e ali aceitei. E quando eu comecei a frequentar, aí começa a vir aqueles pensamentos, que é aquela luta, né? Da carne com o espírito. Você vai deixar de fazer, você vai ser infeliz. Que as pessoas têm uma visão de que quem serve a Deus é infeliz, não vive, né? Não tem felicidade. Pelo contrário, a gente vive muito. Eu tô acompanhando uma pessoa que ela me disse, hoje ela me disse assim, Tami, eu tô passando por um momento difícil, talvez eu não vá descer as águas do batismo. E aí eu disse, por quê? Ela falou assim, porque eu não sou de ferro, né? Eu falei, não entendi. E aí ela trouxe exatamente isso, né? Ela disse assim, é porque é tão difícil, às vezes, você caminhar com o Senhor e abandonar todas as outras coisas. Aí eu falei com ela, olha, deixa eu te dizer uma coisa. Se você não decidir honrar a Deus na totalidade, ele não vai poder te honrar na totalidade. Porque uma porta de legalidade vai estar sendo aberta na sua vida. Então Deus não vai fazer aquilo que ele quer fazer na totalidade na sua vida. Então resista, porque Deus tem um projeto maior para sua vida. Vale a pena você deixar tudo para trás e decidir viver uma nova vida com Cristo. Exatamente. E ela falou, então tá bom, eu vou me batizar e tal. Mas a gente vê que há uma resistência, que há uma dificuldade realmente do novo de entender que ele pode ser suprido nas suas dores e também nas suas necessidades por Cristo. Por Cristo. Você entendeu isso logo? Como é que foi essa vinda para o Senhor? Essa experiência tão linda, né, que o Senhor te deu. Profunda. Então, aí eu nessa luta, alguém me disse que, do nada, né? Falando, eu feliz contando, eu tô na presença do Senhor, agora eu tô servindo, agora eu sou uma serva. Aí alguém usa o momento e diz, mas eu não creio na Bíblia. Eu não creio porque a Bíblia foi escrita por homens. E os homens mentem. E essa frase me chamou a atenção, porque eu estava tão debilitada na fé que eu disse, de fato, foi o homem que escreveu. E na época não tinha aquele discernimento, o homem escreveu inspirado por Deus, nenhum homem na face da terra tem essa sabedoria de escrever detalhadamente as coisas que estão para ouvir, as coisas que acontecem, as coisas que vão acontecer, as coisas que Deus está dizendo que é para fazer. Nenhum homem na face da terra tem essa sabedoria. Se não vir do céu. A própria palavra diz que se do céu não for dado, a gente não tem nada, não faz nada, não realiza nada. Nem a boca a gente abre se do céu não for dado. Então eu não tinha esse discernimento. Aí aquilo entrou, eu disse de fato, e eu me afastei da presença do Senhor, né? A oportunidade que eu tive ali de chegar tão perto, eu deixei de lado. E ali fiquei camuflada dentro de casa, né? Escondida, e comecei a passar outro processo de dores. Só processo de dores, conflitos, né? Dores, conflito de trabalho, conflito dentro de casa, dores que doem na alma, né? Palavras, discussões, coisas que afetam mesmo o nosso interior. E passou o período, aí eu conheci meu esposo, a gente começou a namorar, aí comecei a sair, passear, fazer tudo de novo na jornada. Aí, sempre com aquele subconsciente. Um dia eu disse que ia servir Jesus. Já tinha um clamor na sua alma, já tinha um clamor. Chamando para perto. Desde pequena já tinha esse clamor para se chegar às coisas do Senhor, de Deus, desde pequena. E aí, eu comecei, né, a fazer tudo de novo. E ali, eu disse, eu vou servir o Senhor quando eu chegar na idade. Tenho um desejo. Eu creio que Deus vai permitir eu viver. Deixar para servir o Senhor no final da vida. Meu Deus. Quando eu chegar na idade que eu já tiver curtido tudo. Muitos jovens têm esse vou pensamento. Servir. Aí, né, fiquei, como falo, dentro de casa. E um belo dia, tá eu dentro de casa, sofrendo, chorando. E quando eu tava sofrendo, chorando, a primeira coisa que me acalmava era louvor. Aí eu tinha um radinho, tenho até hoje, que eu não consigo desfazer dele, é a história. Pegava esse radinho, botava o CD
botar um CD de Damares, e ficava ali com aquelas músicas coladas no meu ouvido e o radinho em todo o volume. Tinha que estar no mais alto do mais alto com aquele louvor ali. E um belo dia eu estava dessa forma dentro do quarto. Olha como Deus escolhe, né? Os improváveis. É. Tá eu dentro do meu quarto, ouvindo louvor, chorando no travesseiro, que eu fechava a porta. Quando eu penso que não, minha mãe chega, bate na porta. Tem alguém aqui querendo falar contigo na ligação, telefone. Eu, quem é? Não vou falar com ninguém uma hora dessa. Quem é a pessoa? Quando eu vou ver uma irmã. Deus incomodou a irmã que morava em outro bairro para ligar para mim naquele exato momento, falar comigo. Aleluia. E ali Deus usou ela tremendamente na ligação. E ali Deus falou comigo e disse: eu quero você de volta. Meu Deus. Eu quero refazer essa aliança com você. Aleluia, Jesus. A sua aliança foi quebrada, mas pode ser restaurada. Eu não esqueço as palavras. A sua aliança foi quebrada por você, mas por mim continua intacta. Meu Deus. Tem como consertar. Eu quero você de volta. E ali eu falei: Senhor, eu me rendo. Em lágrimas, na ligação, eu me rendi. Então, E quando, disse: eu quero, quando Deus Jesus. fala, é algo que muda tudo dentro de nós. Eu queria até que você falasse para essa mulher que está nos assistindo aqui, né? Eu sinto graça de Deus, é que Deus está falando com Deus alguém. está falando Deus com está alguém. falando com alguém, sabe? Às vezes, eu não sei se foi um voto que ela fez e ela quebrou. Eu não sei se foi uma aliança que ela fez e ela quebrou. Mas o Senhor está dizendo claramente aqui para algumas dessas mulheres que estão nos assistindo: você quebrou, eu não. É, Porque a Bíblia diz que ainda que exatamente. a gente seja infiel, ele permanece fiel. Fiel. Então fala aqui para essa mulher, né? Você, mulher querida e amada, se você se sente, né, que a sua aliança foi quebrada, e se seu coração arde pelo Senhor, né, ele te aguarda, né, ansiosamente, ele te espera, porque a aliança do Senhor continua intacta. Aleluia. A aliança do Senhor continua perfeita. E ele pode restaurar a sua, restituir, né, na tua vida. Então, assim, se esse chamado de Deus arde no seu coração, é tempo de você deixar, né, ele refazer, deixar ele restaurar, reestruturar sobre a tua vida, viu? Recebe essa palavra que é com você mesmo. Aleluia. É com você que está assistindo esse vídeo. Senhor, mas E será Deus que é tá comigo? falando, É com você com mesmo. Ai, que lindo. Então, Lindo. depois dessa... Porque quando você se afastou foi por causa de uma palavra. Foi. Mas quando você voltou foi por causa de uma De palavra. uma palavra. Então, Deus, ele é... Isso não foi por acaso. Não foi. Porque para cada palavra de resistência, de rejeição, de afastamento, que nos fazem ficar com sentimento de dor, de culpa, né? Para cada palavra de resistência, Deus tem uma palavra de bênção. É como se o mundo estivesse dizendo assim: não presta, não é ela, rejeitada, não escolhi. E o Senhor fala: é ela, presta, é filha, eu escolhi. E eu lembro muito do encontro do Senhor com Saulo no caminho, né? E mudou a vida dele, transformou ele em Paulo. Só que quando o Senhor fala com Ananias, Ananias, vai lá, se eu não me engano, Atos 9, acho que Atos 9, a conversão dele. E aí ele diz assim: Ananias, vai lá e fala com ele tá orando, ministra sobre a vida dele, porque eu tenho algo para entregar para a vida desse homem. Ananias fala: Senhor, mas é porque ele é perseguidor de crente. Senhor, mas é porque ele não é uma pessoa tão boa assim, não. Ele estava querendo dizer para Deus o que Ananias era para ele. Só que o Senhor não está nem aí para o que você é para mim. Exatamente. Ele está aí para o que você é para ele. Para ele. Então, Glória quando ele a Deus. diz assim, não vou, não é ele. O Senhor fala assim: Ananias, deixa eu te dizer uma coisa. Você está me dizendo que ele é para você, mas deixa eu te dizer quem ele é para mim. Ele é um vaso escolhido. Ele é um vaso escolhido. Vai, Glória. porque ele é para mim um vaso escolhido. Para você ele não presta, não, mas para mim presta. Para você é rejeitado, não. Para mim é escolhido. Escolhido. Isso Aleluia. é louvável. É. Eu achei linda essa parte aí que você estava falando sobre a palavra, porque o Senhor ele é muito específico. Se foi uma palavra que te tirou, é uma palavra que vai te fazer Vai voltar. voltar. E Tremendo. o mais lindo é que a gente fica constrangido, não quer retornar, porque aquele constrangimento toma conta, vergonha, né? O fato de você
ser alguém que vai ser falado, alguém vai criticar, você fica com isso tudo na sua cabeça. Se eu voltar, alguém vai falar que saiu, fez e aconteceu, agora quer voltar, né? Mas é exatamente essas experiências que o Senhor quer tratar, né? Aleluia. Você que pensa, eu estou tão impura que Deus não tem como eu voltar para a casa de Deus. Tem sim, Deus nos aceita. É Ele que nos purifica, né? Então, essa palavra me paralisou e a palavra do Senhor me fez retornar. E o Senhor ainda usou mais. Ele falou da aliança. Eu refiz a aliança dentro de casa. E ele disse, retorne para o lugar que você saiu. Como Deus é lindo. Para o mesmo lugar. O mesmo lugar. É assim né? mesmo. Como o filho pródigo teve que voltar para a casa do pai. Aleluia. Teve que voltar para a casa do pai. Ele só pensava na casa do pai. Assim foi comigo. Deus disse, volte para o mesmo lugar. Por quê? Na minha cabeça, hoje a gente tem tanta congregação, Verdade. tanta. Na minha cabeça, eu vou correr para outra, que ninguém me conhece. Mas Deus disse, volte para que você saiu. Meu Deus. Quer dizer, consertando todo o trajeto. Não podia ficar nada em falta. Aleluia. Deus é perfeito, aleluia. Deixa tudo no conforme, tudo certinho. Não deixa como espaço. Foi essa experiência de retornar? E eu retornei toda, né, constrangida, mas eu me levantei porque eu entendi, eu refiz a minha aliança. Ali foi muito forte aquela ligação. Eu refiz, eu recebi a oração, eu confessei, né? Eu volto, eu retomo. Senhor, eu quero tudo que o Senhor tem para mim. Ali, na hora, eu não pensei em nada. Estava no meu auge de adolescente, né? Porque mesmo depois do processo, foi como se eu vivesse depois ainda. Depois que eu passei da gestação, eu começasse a viver de novo. E ali, no meio disso tudo, de namorado, de tudo, eu disse, eu quero Jesus. Quero esse Jesus. Decidi, como eu tinha refeito a minha aliança, eu digo, tenho que voltar. Mesmo com vergonha, sem vergonha, boto a vergonha no bolso e porque vou. Quando o Senhor fala, quando tem uma chamada muito forte, diz assim, vem para mim, a gente está disponível para mudar as vestes. Eu estava analisando o texto, eu ministrei a gente ministra escolas de discipulado, né? Eu e meu esposo somos líderes da consolidação na nossa igreja local. E aí o Senhor me deu uma palavra para falar com os consolidadores, que está lá em Mateus 22, a partir do versículo 14, fala da parábola, que Jesus diz que muitos são chamados e poucos são os escolhidos. Eu já vi muita gente pregar sobre isso, como se todo mundo fosse assim, o Senhor fizesse assim, eu escolho você, você não. Eu escolho você, você não. Como se fosse um Dunidê. Mas quando eu analisei aquela parábola e o Senhor começou a ministrar o meu coração, o Senhor disse, filha, os escolhidos são os que me escolhem. E eu falei, como assim, pai? E eu comecei a degustar, a ruminar aquela palavra. E é tão interessante que fala exatamente o que você estava dizendo, né? Ele diz que o pai, né, é uma parábola, é uma história, mas ele dá um exemplo lindo que ele fala que ele sai procurando os convidados da festa, mas está todo mundo tão ocupado, está fazendo tão pouco da festa que ninguém vai. E aí depois ele fala, chama todo mundo para cá, chama bom, chama mal. E coloca aí dentro da festa, porque o importante é ter gente, porque tá tudo preparado, a mesa estava posta, o banquete estava preparado. Mas as pessoas não queriam vir. Só que ele dá o direito de todo mundo vir, tanto bom como mal. E chega lá dentro, é que a gente vai poder observar quem vai se submeter a mudar de veste para sentar à mesa ou quem vai continuar sendo quem é, mesmo estando dentro da festa. E aí, quando a gente se depara com esse homem, ele encontra um homem e ele diz, nossa, você não tá com vestes nupciais, vestes brancas. O que você tá fazendo aqui? Quem deixou você entrar? E ele fica quieto. Por quê? Porque ele foi chamado, mas ele escolheu não mudar as vestes e estar ali. Mas se ele tivesse escolhido mudar as vestes, ele também seria escolhido por Deus. E aí ele é tirado daquele contexto, né? Então, quando você decidiu dizer assim, não, eu escolho ser escolhida, eu mudo minhas vestes, eu coloco a vergonha no bolso, eu engulo o sapo, eu faço o que tiver que fazer, mas eu ouvi o chamado do Senhor e eu quero sentar na mesa, eu preciso mudar. Preciso mudar. Isso é tremendo. Urgente, Tami. Preciso mudar urgente. E aí, fui para a casa do Senhor, cheguei lá, fui bem recebida, fui bem acolhida.
E no mesmo dia, porque quando a gente chega, né? O pessoal, a liderança até pensa que você quer se render, né? Quer aceitar. Aí eu fui perguntada, você quer retornar? Eu digo, já retornei, mas eu quero confessar de novo. Todo dia. Todo dia. Isso é tão tremendo que direto, assim, quando a gente está organizando o batismo, agora mesmo a gente vai ter outro batismo lá na nossa igreja. É algo tão lindo, que mexe tanto comigo, que eu fico assim, eu quero me batizar de novo. Quero aceitar Jesus de novo. Sabe? Você quer estar ali, você só quer se render. Só quer se render. Aí você tá pensando que parou por aí? Parou não. Quando eu tomei essa decisão, que voltei, que retomei, aí agora é o meu relacionamento. Porque meu namorado estava acostumado com uma situação de vida e agora ia ter outra. Aí quando eu falei para ele que eu tinha voltado para Jesus, aquilo ali foi um balde de água fria. Ele disse, o relacionamento estava tão bom, indo de vento e popa, e agora... Aí passou uns dias, depois ele me chamou para conversar. Aí ele disse, a gente não vai dar certo. Aí eu disse, eita Deus, eu já estava tão envolvida. Aí ele disse, a gente não vai dar certo, porque agora esse negócio de igreja, e eu não vou para a igreja, não está combinando. Então é melhor a gente cada um ir para o seu canto. Mas eu quero lhe perguntar, você quer ficar comigo ou quer ficar com a igreja? Meu Deus. Porque ele não comparou Jesus, né? Você quer ficar comigo ou quer ficar com a igreja? Eu vou deixar a decisão com você. Meu Deus. Aí eu olhei pro céu assim, eu digo, ai, que difícil. Sangrando, doendo por dentro, chorando. Eu disse, eu quero Jesus. Aleluia. Eu aceito terminar o relacionamento, mas eu quero Jesus. Eu sei que ele tem o melhor para mim. Aí ele ficou assim, quem fica pensando, né? Eu vou botar ela na parede. Pra ver. Pra ver, e agora é tudo ou nada. Só que até nisso Deus prova a sua fé. Viu, mulher? Provável. Deus prova a sua fé, né? Deus vai permitir situações assim para te firmar, te mostrar para você mesmo o tamanho da fé que está dentro de você. Aleluia. Aí ele, e aí, sou eu ou sou a igreja? Eu disse, perdeu feio. Jesus, sem discussão, é Jesus, eu quero Jesus. E daí ele saiu, eu fiquei chorando, aí eu fui fazer o quê? Botar louvor o dia todo que Deus deu. Chorei. Digo, o Senhor tem o melhor, Você vê sem entender. Chorei. Quando é de noite, chega ele lá de novo. Eu me arrependi. Glória. Eu não queria fazer isso, não. Eu gosto muito de você. A gente vai ficar junto. Eu digo, glória. Deus é lindo, perfeito. E ali o Senhor prometeu o nosso casamento, né? E a gente se casou, para a glória de Deus. Né? Hoje a gente já tem 9 anos de casado, para a glória de Deus. Né? E eu vivi milagres, viu? Vivi milagres porque a decisão, desde dentro do meu quarto, né? Desde a cada processo que vinha me imposto, entre Deus e o processo, eu escolhia o Senhor, ficar com o Senhor. Aleluia. Né? Entendi que minha aliança foi restaurada. E aí, Deus foi trabalhando. E o Senhor disse, tem uma promessa de casamento para a sua vida. Por quê? Porque eu tinha o sonho de me casar antes de engravidar do meu filho. Lá no início, o projeto de me casar na igreja, de vestir de noiva, estava dentro de mim. Só que como atropelou, o projeto, o sonho ficou aqui dentro. E eu sempre ouvia que, já tenho um filho, né? Já foi de outro relacionamento. Quem vai querer casar? Ouvi muito isso. Às vezes a gente é muito magoado, né, com o que se ouve. E a gente acredita nessa verdade. A gente pensa que é uma verdade, mas não é. E Deus disse, eu tenho promessa de casamento para você. Aleluia. Deus resgatou o sonho que estava dentro do meu íntimo, guardadinho lá, e revelou. E disse, você vai se casar. Tem um casamento para você. Aleluia. E ali o Senhor preparou meu casamento foi de milagre. Eu recebi o espaço do casamento, eu recebi tudo a ornamentação. Foi só milagre. E no início também foi uma dificuldade, porque assim, tudo que você projeta para Deus, você vai ter o desafio.
Se você determinou, isso aqui é para o Senhor, pode estar atenta. Vai vir o desafio para você vencer. Se você decidiu, é do Senhor, se prepare. E quando eu disse, realmente eu preciso me casar, Deus me prometeu um casamento, meu esposo disse, não, a gente não vai casar agora. Aí disse, como assim, Senhor? O Senhor me prometeu um casamento, a gente não vai casar agora? Como assim? Não, a gente vai aguardar um tempo para ver se dá certo. Eu digo, como assim, ver se dá certo? Mas se Deus falou, já deu certo. E aí, pela fé, Tami, eu comecei a montar minhas lembranças de casamento. Eu disse, eu vou me casar. Aleluia. E eu não dizia nada para ele, para o meu esposo. Eu comecei a comprar as lembrancinhas com o meu dinheiro, guardar e comecei a montar. Eu digo, isso aqui já é para o meu casamento. Eu comecei a projetar meu casamento todinho pelos bastidores, pela fé. Meu Deus. E um belo dia ele me chama e diz, vamos lá que a gente vai marcar o casamento. Gente, a gente que vai tremendo. casar, a gente vai casar. Eu digo, glória a Deus, eu já sabia que a gente ia casar. Vai casar como? A gente vai casar só no civil. Eu disse, não. Projeto do Senhor para mim é minha festa. Eu de noiva, eu quero estar de noiva. Você que sonha em se casar, em estar de noiva, casamento é um projeto de Deus. Deus tem um projeto já preparado para a tua vida. Eu creio, Não aleluia. desista dos seus sonhos, não desista, use a fé, né? Comece a se organizar que Deus vai te honrar. Assim como fez na minha vida. Eu lembrei bastante aqui agora da Raabe, né? Lá no livro de Josué, capítulo 2, versículo 1 até o 21, ali vai falar de quando Josué manda os espias, né, na cidade de Jericó para observar a terra, para que eles pudessem, né, vencer ali a batalha contra Jericó. E a Bíblia diz que essa mulher, ela esconde os espias, ela ajuda os espias. Ela foi um instrumento de Deus. Um instrumento de Deus. E é uma mulher improvável, uma mulher que não estava no contexto hebreu, uma prostituta, talvez que sonhava em dizer assim, não, eu quero me casar, eu quero ser alguém, eu quero mudar de vida, eu quero ter uma história diferente. Não foi, acho que ninguém acorda e diz assim, hoje, qual é o seu sonho? Não, meu sonho é ser uma prostituta. Ninguém. Então, com certeza, uma mulher sofrida, uma mulher talvez como a samaritana, né? Que já tivesse tido tanta gente na vida dela que o que ela tinha ali não era nem dela naquele momento. E uma mulher que entra num contexto bíblico para ser inserida na promessa. Na promessa. Glória a Deus. É tremendo, porque lindo. Ela simplesmente decidiu honrar a Deus e honrar aqueles homens que eram servos de Deus. E hoje, o Espírito Santo hoje pela manhã começou a falar muito comigo sobre honra. E assim, Deus fala muito comigo sobre temor e honra. E meu coração se enche de reverência. Porque eu creio que a unção que você honra vem sobre você. Eu postei algo sobre isso hoje, lá nas minhas redes sociais. E eu falava, e o Espírito Santo falava isso comigo. O Senhor falava assim comigo, filha, sempre honre alguém que já chegou onde você quer chegar. Porque certamente a unção que você respeita vem sobre ti. Essa mulher, ela honrou homens que ela não tinha certeza de que a vida dela ia mudar. Mas ela disse, eu vou usar a fé. Eu vou fazer o meu melhor. Mesmo correndo risco de vida, né? A vida dela ali foi posta ali à prova. Que ela sabia que se fosse descoberta, a vida dela estava em risco. Na hora. Mas mesmo assim, a decisão, poder de decisão, é muito importante para o trabalhar de Deus. E a gente vê essa questão da honra, de você entender, de você usar a fé, de você fazer. Isso é tão profundo que daria aqui um outro leque, um outro assunto. Mas quando você falou aí sobre você decidir servir a Deus, honrar a Deus, e dizer assim, ó, entre o meu esposo e Deus, eu escolho Deus. Entre o meu namorado e Deus, Deus. Entre esse processo e Deus, Deus. Você decidiu honrá-lo. E não tem ninguém que decida honrar o Senhor que se arrependa. Ninguém. Não conheço ninguém. E vive milagres. Porque após você decidir honrar a Deus, Deus age de uma forma sobrenatural. E isso é em todo o contexto. Isso é em trabalho. Eu conheço pessoas que passam por essas experiências dentro do trabalho, né?
tem isso aqui que não é tão certo assim. Vá por esse caminho para você me ajudar nisso. Sabendo que a pessoa serve ao Senhor, que não pode se desviar da verdade. E a pessoa rejeitar. E ainda assim, né? Ser comparado. É isso o seu emprego? O emprego é o quê? O sustento. É a base da casa, né? Sustento ali é o mantimento. Então ali a pessoa é posta à prova. É Deus ou é meu emprego? E tantas, inúmeras pessoas que dizem, eu quero Deus, Deus prospera 100 vezes mais. Aleluia. Dentro de onde está, ou até tira e dá algo próprio e faz prosperar. Deus tem esse mover. Então Deus transformou a sua Transformou minha história. história. Te deu um esposo, te deu um casamento, te deu um filho. E hoje Abençoado. você tem um ministério, Um ministério. né? Uma chamada ministerial. Você prega a palavra, não é isso, Miss? Isso, E a gente se ministro. conheceu, eu estava ministrando a palavra. Foi. E eu lembro que Deus me usou para falar contigo. Tremendamente. E eu falei, meu Deus, parecia que a gente já se conhecia há anos. Muitos anos. Eu falei, eu conheço ela, Senhor, eu conheço, eu tenho certeza que eu conheço ela, mas na verdade eu não conhecia. Mas quando a gente tá na mesma conexão, né, no secreto, as mulheres do secreto, elas têm uma linguagem, elas têm uma frequência e acaba que se conecta, não tem como, é como um imã. Você sempre Deus atrai o que faz- você comunica, Deus né? faz se conectar. Deus faz tudo começar a prosperar, para se unir. É uma coisa linda. Que no dia que o Senhor te usou, eu estava no meu íntimo dizendo, eu não vou nem me virar, porque eu estava de costas. Aleluia. Glória a Deus. Eu disse, eu não quero nem virar aqui. Eu sei que o Senhor está falando comigo e basta, tá bom. E quando eu decidi virar para te ouvir, aí você disse, se você não virasse, eu ia te buscar. Meu Deus. Aleluia. Aquilo marcou, porque todas que estavam lá ouviam e todas ficaram falando comigo. Se não virasse, eu ia te buscar. Aleluia. Foi para marcar aquela frase. Eu disse, o Senhor me conhece, eu não aguento não, eu me rendo, eu não aguento, eu não tenho resistência à voz dele, o que ele fala. Eu até tento, né? A gente até tenta se esconder, se camuflar, mas o Senhor nos encontra, viu, mulheres? O Senhor nos encontra. Aleluia. Ele te procura, te encontra, ele vai enviar alguém, ele vai usar alguém, né? Para te encontrar. E eu então me foi isso. A minha história estava em um livro fechado. Eu disse isso para ela. A minha história também é um livro que está fechado. E Deus quer abrir, né? Aleluia. Tudo tem um tempo certo, né? Talvez a sua história seja tão profunda quanto a minha. E vai chegar o tempo do Senhor também querer abrir, querer expor, né? Mulheres improváveis, né? Não, às vezes a gente pensa assim, não para trazer vergonha. Não, eu fui mãe na adolescência, eu fiz tudo errado, eu quis me matar. Não para trazer vergonha, mas para dizer assim, Deus restaurou a minha história. Restaurou. Eu sou mais uma improvável que Deus resolveu levantar na terra. Deus me deu um casamento de honra, Deus me deu um filho de honra, Deus me deu promessas novas, Deus me usa na pregação da sua palavra, que é uma honra carregar a palavra do Senhor, né? Ser uma ministra do altar do Senhor. Exatamente. É algo que não tem preço, que não tem, sabe, que não tem como a gente pagar, não tem nada que a gente possa fazer. Nada. Então isso é lindo, né? A recompensa vem diretamente do céu. Por quê? Porque ali é onde você começa a viver as experiências com Deus. É ali onde você vê vidas sendo restauradas através da sua vida, através de Deus trabalhar em você. E hoje né? você lida com muitas pessoas que passaram pelo que você passou? Lido com bastante pessoas, eu lido com mulheres com processos em relacionamento, eu lido com mulheres separadas, eu lido com mulheres que estão com problema, né, no íntimo, eu lido com mulheres com problema de depressão, é tanta coisa, e ali o Senhor sempre tem uma palavra, olha, você vai superar, você vai vencer isso, Deus vai ter uma nova história, Aleluia. Deus vai mudar a situação, né? Deus sempre usa a gente de uma forma que a gente até nem entende. Né? E a mulher improvável é essa que passa pelos processos. Ela vai passar. A improvável vai passar por humilhação. A improvável vai passar por rejeição, vai ser excluída de algumas coisas, né? Vai ser excluída até pelo seu ambiente que você está, até por líderes. Você vai passar um processo doloroso, né? Mas aquele que não falha, aquele que não fere, pelo contrário, ele cura,
ele restaura, Aleluia. é o único que não tem culpa. E às vezes, muitas de nós queremos culpar o Senhor, passando pelo processo, né? E o processo está sendo o aprendizado para você viver o extraordinário de Deus, a cura de Deus. Lindo. Se eu não passasse o meu processo de dor, de superação, hoje eu não estaria aqui, curada, Madura. Né? madura, contando que Deus ainda faz. Você está entendendo? Deus ainda faz. Aleluia. Ele fez, faz, continuará fazendo. Imagina, né, o que é que Raabe passou quando ela chega ali no meio do povo hebreu. E com certeza, gente, tinha algumas pessoas que julgavam. Olha pra mim, quem mandou trazer essa prostituta pra cá? Quem que é ela aqui? Quem que é ela? Que ela tá suja. É uma mulher imprópria, improvável, uma mulher do mundo. Nada a ver. Não, ela não tem que ser, ela não tem que comer aqui com as hebreias, não. A gente é santa, é separada. Às vezes a gente acha que aquilo que a gente recebeu de Deus nos tornou tão santos a ponto da gente não poder santificar a outros. E é totalmente ao contrário, né? Contrário. Aquilo que nós recebemos é para a gente derramar e trazer mais pessoas para perto do Senhor. A Bíblia diz que o Senhor andou com pecadores, porque ele veio justamente para aqueles que necessitavam dele. O Senhor odeia o pecado, mas ele ama o pecador. Ele ama o pecador, ele abomina o pecado, mas o pecador tem um lugar na mesa, porque se ele se arrepender, ele também vai ser filho. Vai ser filho. E a gente vê ali que Glória a a Deus. transformação na vida de Raabe foi tão grande que Deus deu para ela um filho, deu casamento. Restaurou totalmente a sorte daquela mulher, né? E ainda que ela tenha passado por rejeição, por reprovação, por palavras de descrédito, talvez, né? Ali no meio desse povo que se achava até melhor do que ela viveu a promessa. Independente daquilo que a gente ouve do externo, o que importa é aquilo que o nosso Pai diz a nosso respeito, né? E você é uma sobrevivente, você viveu a promessa, você está vivendo a promessa. Estou vivendo a promessa, glória a Deus. Jesus é lindo, né? Eu, no anonimato, né, lá, assim, fazendo um serviço que eu amo fazer, o serviço do Senhor, eu amo servir, amo estar envolvida nas coisas, amo ter participação. Eu amo. Às vezes eu me sobrecarrego de atividade, de coisa, porque eu amo fazer. E como eu vou dar conta, Jesus? Para que eu peguei isso para fazer? E consigo entregar, porque é a intenção do nosso coração. Aí Deus acaba fazendo com que tudo se ajeite, com que tudo dê certo. Né? Eu amo fazer a obra do Senhor. Aleluia. Amo. E pensando nisso, né? É improvável assim que Deus escolhe. Deus vai escolher você mesmo, que está passando por tudo isso, que passou por tudo isso, porque o seu testemunho vai gerar vida. Aleluia. Vai gerar vida na vida de alguém, né? Então, se eu não passasse, não ia ter vida, não ia ter restauração. Hoje, quando eu ministrasse, não ia ter alguém que sentisse impactado. Nossa, como Deus fez. Está aqui o projeto do Senhor. Alguém também não sabia da minha história. Assim como vocês estão sabendo agora, né? Mas eu disse, vai lá, chama ela. Convida ela tem que estar, ela tem que abrir isso, tem que falar isso. Imagina. Tem que ser o improvável. Inclusive, eu estava lendo um livro do assunto, do tema. Eu digo, Deus, como é que as coisas se combinam, se conectam. Quando eu te fiz o convite, você estava lendo o livro do tema que eu falei contigo. Gente, Jesus é lindo. Do tema que você falou comigo. Eu digo, agora eu entendi, Senhor. Você já estava preparando. E até você comentou comigo, Anne, sobre esse tema, quando você chegou aqui, e você me disse sobre o arco e flecha. Fala um pouquinho pra gente aí. Um trechozinho do livro, né, que fala dessa parte, que tem pessoas que vão ser arcos e tem pessoas que vão ser flecha. Exemplo, Deus é o maior arqueiro, é o único arqueiro que vai atirar perfeitamente. Ele vai pegar o arco, se o arco tiver quebrado, ele vai consertar, vai restaurar e ele vai lançar para onde ele quer lançar. Então, assim, eu senti essa palavra como nós duas, né? Aleluia. Essa conexão que Deus, você está sendo um arco de Deus para a minha vida. Talvez você passou por algumas dobras, alguns consertos, alguns ajustes, para você estar perfeitamente alinhada. Para quê? Para ser um arco que vai lançar setas, né? Mulheres do secreto. Mulheres, aleluia. Você, nesse tempo, está sendo um arco que está lançando mulheres. Está lançando na direção do Senhor. O Senhor está te direcionando, você está pegando e lançando. E Deus botando ali cada uma para voar. E isso é lindo. Glória a Deus. Se encaixa perfeitamente nisso aqui. Isso aqui me impactou demais. Tremendo. Porque uma não pode estar
afastada da outra. Tem que estar unida. O arco não vai funcionar sozinho, tem que ter a flecha. E a flecha não vai voar se não tiver o arco. Isso é lindo. E o arco, o arco e a flecha não pode ficar sem Deus, porque é Deus que vai soprar. É. E ele é o nosso arqueiro. Ele Nós é o somos nosso as arqueiro, flechas na as mão flechas. dele, né? Oh, meu À Deus, medida que, coisa linda. ele vai soltando a gente, vai lançando a gente também pode ser luz na vida de outras e lançar outras também. Eu realmente me sinto muito feliz e grata a Deus por cada mulher de Deus que vem aqui e por cada testemunho que acrescenta tanto a minha vida. Meu Muito Deus, como forte. ministra o meu coração, né? E às vezes assim, a gente não conhece, às vezes muitos de nós não conhecem, sabe de ouvir falar. Sabe como Ananias sabia de Paulo, de Saulo. É. Mas o que o Senhor testifica, o que o Senhor fala sobre nós, isso sim é a verdade do nosso coração. É aquilo que Deus diz assim, filha, você é minha. É. Você é vaso escolhido, você é minha amada. E quando o Senhor traz essa consciência, acaba que conecta Conecta. todas aquelas que estão nas mesmas conexões, né? É. Que estão ali na mesma linha de oração, Louvado de seja entendimento, Deus. de maturidade. Exatamente. Então eu louvo a Deus por isso, Oh, né? Que louvado papo seja bom, Deus. gente. Bom Tanto, demais. passou tão rápido que a gente nem viu. Muito Então, Anne, rápido. para a gente finalizar esse testemunho lindo, né? Eu quero louvar a Deus por tudo que Deus fez na sua Aleluia. vida. Eu creio que Deus fará coisas maiores, né? Maiores. Como ele te diz. Aleluia. É forte. E eu quero dizer para essa mulher, né? Que nenhuma dor é merecedora da sua desistência. Continue, prossiga, porque Deus tem você é uma flecha e Deus tem um alvo. Ele quer te lançar para que você acerte o alvo, né? Separei até uma frasezinha aqui também que diz que a rejeição, né? A dor alcança o coração, mas não tem o poder de parar, de nos parar. Uau. Ela alcança o nosso coração, nos fere, mas não tem o poder de nos parar. Você né? só para se quiser, né? Só para se quiser. A gente, ó, Tremenda. segue. Tremendo. Forte. Essa frase que eu falei foi algo que a gente conversando aqui, o Espírito Santo falou no meu coração, eu anotei. Eu não acredito que não exista, que não tenha ninguém que tenha falado. A autoria do céu. Mas o Espírito Santo falou isso, né? Diga para essas mulheres que nenhuma dor é merecedora da desistência delas. Né? Elas precisam continuar. Precisa continuar. Porque o foco e o alvo É o a gente céu. já tem, né? Em nome de Jesus. É o Eu céu, quero Jesus. louvar a Deus pela sua vida. Amém. Viu, Anne? Dizer Sou que você é grata. preciosa demais. Coisa linda. Que eu creio no Amém. mais de Deus para ti. Amém. E louvar a Deus por essas mulheres também que estão conosco. Amém. Verdade. Sei que vocês são Senhor, muito, Senhor. muito especiais, né? Louvo a Deus por cada uma. E eu, de verdade, eu acredito nas improváveis, porque eu sou uma delas. Então, quero orar agora, eu quero que a Anne ore por você, para que você possa analisar, né? O que você já passou na sua vida daqui, sabe? Desse tempo todo de vida que você tem, quais foram os seus processos? O que você já superou? O que você ainda está superando? Né? Perceba que tudo isso contribuiu para aquilo que você é hoje, para aquela mulher que você é hoje. E Deus tem mais. Então, aceite o processo, não pare, não desista, continue e avance. Porque certamente lá na frente vai valer a pena. Exatamente. Vamos Vai ter orar por milagre elas? para contar. Vão Em ter nome de muitos Jesus. milagres a contar. Aleluia. Amém. Aleluia, Jesus. Vamos orar. Sim. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por esse momento. Obrigado por estar na tua Jesus. presença. Obrigado por tudo que o Senhor ministrou. Obrigado por tudo que o Senhor falou. Pai, Oh, obrigado por essas aleluia. vidas, Senhor, que vão ser impactadas com esse testemunho. Porque o Senhor ainda faz, o Senhor continua Obrigado, fazendo. Jesus. Pai, abençoe esse projeto ainda mais, Senhor. Mulheres do Secreto. Senhor, somos mulheres do secreto. Nos une, Aleluia. nos conecta, nos abençoe, nos faz avançar e crescer em fé. Em nome de Jesus, abençoa nossas vidas, Pai. Em nome Nosso de ministério, Jesus. o nosso chamado, em nome do Senhor Jesus. Nós te louvamos e te agradecemos, Pai. Amém. Amém. Louvado seja Glória a Deus. Mulher de Deus, fica com Deus, fica com essa palavra, medita. Se você puder, assiste de novo, indica para as amigas. Você conhece uma mulher improvável. Então, manda esse vídeo para ela agora, né? E que Deus possa te abençoar. Fica aí ligadinha, que breve a gente tem mais conteúdo toda semana com um podcast novo para edificar e abençoar a sua fé. Anne, obrigada. Amém. Foi uma honra estar à mesa contigo, viu? Igualmente. Que Deus te abençoe. Fica com Deus e até mais.